Sejam bem-vindos ao canal Graduando Informações. Meu nome é Felipe MP e hoje vamos falar sobre o realismo na literatura. Hoje temos uma convidada muito especial, a Cleline Louceiro, que voltou novamente no meu canal para falar sobre esse tema. Olá, Cle, seja bem-vinda novamente. Vamos falar sobre o realismo. Antes de começar, eu queria que você falasse um pouco da história, como é o contexto assim, do realismo, né? O que todo mundo imagina que ele é uma contraposição ao romantismo. Vamos desenvolver isso hoje. Então, tá bom. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Muito prazer estar aqui com você para partilhar mais alguns momentos de conhecimento, né? E eu acho que antes de falar exatamente do realismo, você tem razão, temos que falar sobre o contexto da época. E falar sobre literatura e um movimento literário, não podemos nos esquecer que tudo está interligado à literatura. A literatura só existe como literatura num contexto interligado às artes, arquitetura, música, todas as manifestações, né? O contexto social que estava acontecendo na sociedade, no mundo, na época, né? Na arquitetura, enfim, todas as expressões humanas, né, que nós podemos dizer, ela se interliga e a literatura é uma das artes da escrita, né, Sim, que expressa muitas vezes por excelência as características desta época, né? E aí sim a gente pode falar propriamente de um período histórico, né? Então, para a gente começar o papo sobre realismo, nós temos que voltar um pouquinho ao tempo e pensarmos no período romântico, né? No romantismo. Eu não vou falar sobre o romantismo, mas é sim. muito importante situar algumas características do romantismo, o momento histórico do Brasil, para que a gente consiga compreender a força das obras, a importância e o impacto das obras quando surgiram, né? E Sim. que lançaram um novo movimento. Porque, como você muito bem falou, um movimento literário, ou histórico, ou artístico, ele, em geral, ele acontece em reação ao que está vigente na época, né? E, Sim. na época, era o romantismo que ditava as expressões, tudo que a gente pode pensar como manifestação, né? Não só artística, mas também social, até Sim. econômica, podemos dizer. É a Então, o realidade romantismo, também, né? ele, melhor falando, vamos pensar no Brasil, né? O Brasil, no período romântico, ele estava num pós-período de independência, né? Sim. 1822, independência, certo? E no processo de início de independência brasileiro, houve um movimento dos intelectuais brasileiros, de uma elite, nós vamos falar sempre de uma elite aqui, tá? Quando eu digo intelectual brasileiro, nesse período em que estamos falando e vamos falar hoje, nós vamos quase que falar de uma certa elite de intelectuais literários. E então, o pós-independência do Brasil foi muito necessário e muito importante criar uma identidade nacional. Por quê? Sim. Porque a nossa literatura e toda a nossa arte, né, todas as nossas expressões eram diretamente vinculadas a movimentos artísticos da Europa, né? E nós, naquele período, tínhamos como referência cultural a França, né? Então, a Sim. literatura francesa era o top na época, né? Alemã também, francês e alemã.
E depois veio a literatura inglesa também com muita força, e aí tem profunda influência no realismo brasileiro. Depois eu vou falar, tá bom? Mas para dizer que a nossa literatura ela não tinha um rosto próprio até então. E com o romantismo, através, por exemplo, de Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, né? Famoso, Canção do Exílio. Então, a partir daí começa a se configurar uma identidade própria nacional. E os autores, nesse período romântico, buscavam caracterizar personagens através das suas obras, em geral romances, idealizando a figura brasileira. Então, tem o Guarani, o herói, né, indígena que se apaixona pela portuguesa. Então, tudo muito heróico, idealizado, a mocinha, tudo muito romântico e sempre com um perfil idealista, né? Fugindo da realidade. Então, o romantismo tinha por excelência a prática das experiências individualistas, né? Sempre idealizando as figuras, seja a figura feminina, o amor, a amizade, a sociedade. Então, sempre uma configuração por demais idealizada, e criando, inclusive, algumas características que acabavam por não ser naturais, né? Daí veio o naturalismo também junto com o realismo, né? Que a gente vai ver. Então, tudo isso para dizer que estávamos imbuídos na época do romantismo, numa pós-independência, na construção da identidade brasileira, né? Então, muitos romances escolheram figuras do sertão, né? Do litoral, o caiçara, o sertanejo, enfim, né? Figuras próprias de regiões para configurar a identidade nacional. Mas tudo muito idealizado. E ainda estávamos no Brasil, e vamos continuar num Brasil ainda agrícola, né? Avançando para o realismo. Nós não podemos nos esquecer que o nosso Brasil ainda era escravocrata, né? Com o coronelismo presente, a monocultura e agrícola. Não era um país industrial. Já nesse processo do romantismo para a entrada do realismo, nós temos na Europa a Revolução Industrial, né? E o Brasil ainda não. Então, o Brasil foi sempre um pouquinho, de certa forma, na esteira, né? No esteio de inspirações de outras culturas que, na época, influenciavam-nos, né? E, como eu disse, a literatura francesa foi uma das que mais nos influenciou, a mim também, né? A minha geração começou lendo os grandes clássicos da literatura e sempre passava pelos franceses. E um dos que muito influenciou os nossos intelectuais, que já estavam bastante desassossegados com uma expressão idealizada demais da sociedade brasileira, quando havia problemas sociais muito intensos já no Brasil da época, né? E eles começaram a se inquietar, e um dos autores que muito influenciou e foi eu acho que o grande inspirador para Machado de Assis, que vem a seguir, que vamos falar, né? E alguns outros autores, o Aloysio Azevedo, foi Émile Zola, com Germinal. Esse livro teve um impacto na época incrível, abriu fronteiras
e deu início a uma outra forma de discurso, de narrativa, e de mostrar os personagens. Tá? Os personagens passam a não ser mais idealizados, né? Passam a ser figuras mais do nosso contexto social verdadeiro, com falas mais próximas da vida real, e também começa-se a desenvolver muito o interesse pelo aspecto psicológico dos personagens. Sim. E nesta época, no contexto cultural, é uma síntese, depois em palavras aí para quem está nos assistindo, para facilitar. Mas nós vamos voltar um pouquinho à época e vamos perceber que nesse Brasil que eu tinha falado, nesse Brasil agrícola, né? Nesse Brasil que já começa a ter grandes cidades, não tão grandes como hoje, não é? Mas grandes cidades, como Rio de Janeiro, né? São Paulo ainda não era muito proeminente, mas o Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco, enfim, alguns outros lugares começaram a surgir figuras intelectuais, jornalistas, homens da área do direito, da medicina, a criar obras baseadas no que estava acontecendo na nossa sociedade. E tudo isso é lógico, já bebendo da fonte de alguns autores, né? Como eu disse, ou da Inglaterra, ou da Alemanha, ou da França, que eram os mais influenciadores aqui na época para os intelectuais brasileiros. Então, esse ressurgir de olhar, de novo paradigma, é muito importante. Por quê? E como se deu isto? Apenas pelos intelectuais? Não, absolutamente não. É a ciência que começa a ciência, que hoje é tudo para nós, né? No nosso mundo do século XXI, a ciência começa a despontar. E começa um período de, podemos dizer assim, de profissionalizar a ciência, né? De grandes experimentos começarem a serem usados dentro da sociedade, as máquinas, a máquina a vapor, enfim, né? Os primeiros transportes, tudo isso começa a surgir na Europa, certo? E os nossos intelectuais aqui, como eu disse, de uma classe social privilegiada, eles podiam viajar. E Sim. com o privilégio de poder viajar, né, eles tinham contato com todas essas novidades, né? Todas essas novidades surgindo na sociedade, tomando forma, e com essas viagens eles traziam essas novidades e aí começaram a criar uma nova literatura, e mais do que literatura, tudo que acompanha, como eu disse no princípio, todas as expressões começaram a acompanhar. Então, a ciência chegou no Brasil de forma tímida, mas chegou. Também começou-se a desenvolver, e é muito conhecido como positivismo, né? Esse movimento do positivismo tem tudo a ver com a racionalidade, objetividade, empirismo científico, né? Então, a literatura vem expressar tudo isso através das suas obras, nesse contexto cultural, social, europeu, no caso, né? E depois brasileiro. Então, os nossos artistas, no caso, os nossos escritores, eles beberam da fonte de alguns intelectuais absolutamente fundamentais para abrir essas fronteiras, né? E romper com aquele idealismo romântico.
Eu acho que eu procurei simplificar um pouco, né? Tem muito mais, é lógico, né? Sim, Mas como aqui não é uma aula, nós vamos simplificar. sim, Então, sai do contexto idealista, numa pós-independência brasileira, num contexto de estruturação da identidade brasileira, né? De uma literatura brasileira. Por quê? Ah, eu tenho que tomar um pouco de cuidado para falar o que eu vou falar, tá? Que é assim, a literatura até então produzida, né, ela tinha uma cara muito europeia. Estava difícil você se identificar com alguns personagens protagonistas que apareciam, né? E aí, essa falta de identidade, tudo isso também rompe barreira com o realismo. sim, Com o realismo, as obras começam a chegar mais próximas de nós e nos identificarmos com personagens, né? Como eu adoro essa obra, O Cortiço, do Aloysio Azevedo, né? Que é o primeiro a apresentar o que hoje a gente conhece como comunidade, favela, antes foi cortiço, né? Que eram as primeiras moradias feitas por portugueses, onde tinha dezenas de pessoas morando junto, né? Enfim, isso também aconteceu quando os imigrantes chegaram aqui na década de 20 e 30, né? Esse contexto mais real, esse contexto social de problemas, conflitos sociais, conflitos de preconceito de cor, né? Começam a aparecer conflitos no, nas obras, né? E começa a aparecer também o corpo como corpo. Aí, sim, porque no romantismo não, tudo era idealizado. Não havia sexo dentro da obra romântica, né? O realismo sim, traz a sexualidade para a vida mesmo e para a obra, né? Ela existe, então ela é exposta, ela pulsa em algumas obras, especialmente do realismo, né? Então começa a se trazer aspectos reais das pessoas, do ser social, né? sim. Sem, é, sem se preocupar em criar uma camada ideal. Ao contrário, bem ao contrário.